Eu quero mandar um abraço a todos aqueles que nos estão acompanhando nesse programa de Verdade Presente. Muitos irmãos que estão acompanhando do Brasil, outros de Portugal, África. Que Deus abençoe a todos, onde quer que estejam, estudando esses temas de tanta importância para esta hora. E com reverência nós queremos convidá-lo para que nos acompanhe na palavra de oração. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por essa bússola, essa luz tão poderosa que ilumina esse mundo escuro. Queremos pedir a Tua bênção agora ao abrir a Tua palavra. Ilumina nossa mente, dá-nos discernimento, Senhor, humildade, sabedoria, para glorificar Teu nome. Abençoa meu irmão, também a sua família, abençoa as igrejas, Senhor. Pedimos pelo Teu povo em nome de Jesus. Amém. Amém. Outra vez nós queremos dar um abraço para todos e convidá-los para que participem conosco nas redes sociais. Estamos colocando muito material em espanhol, português, e temos muito material também na página de internet, a parte das redes sociais. E convidamos a que você dê uma olhada, pois temos muitos artigos, vídeos, livros eletrônicos, Instituto de Saúde Total, em espanhol, institutodesaludetotal.com. É bem fácil, dá para entender. Então queremos dizer que nós estamos colocando bastante material aí para que nós possamos preparar esta geração desse tempo para a obra do Senhor. Hoje é um tema bastante pesado, um tema muito difícil, inclusive para que eu possa pregar esse tema, é um tema um pouco duro e a intenção não é atacar ninguém, não é atacar nenhuma igreja, nenhum pastor, mas nós queremos dizer que nós encontramos Jesus pregando esse tema na hora final. Nós encontramos o livro de Mateus, capítulo 24, e faz parte dos capítulos apocalípticos dos evangelhos. Nós temos o livro de Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, Mateus 17, são capítulos fortes, porque, como o livro de Apocalipse e Daniel, estão fazendo referência ao tempo do fim. E nós vamos agora fazer vários vídeos de doutrina do tempo do fim, ou doutrinas escatológicas. Essa doutrina do tempo do fim, nós encontramos que ela está dividida, fala do tempo de tribulação prévia, o tempo de tribulação pequena e depois a grande tribulação. Então nós encontramos também a divisão, não somente no livro Grande Conflito, no Eventos dos Últimos Dias, mas nós encontramos também aqui em Mateus. Quer ver? Dá uma olhada comigo, vamos abrir a Bíblia em Mateus 24, versículo 9. Mateus 24, 9, diz assim: então vos hão de entregar para serdes atormentados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Muito claro que essa é a grande tribulação do tempo do fim. Mas nós encontramos uma outra referência também no livro de Mateus, no capítulo 24, e agora no versículo 21. Diz assim, Mateus 24, agora versículo 21. Pois haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Grande aflição. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nós encontramos dois tempos quando a Bíblia fala de uma grande tribulação. E essa tribulação, meu querido irmão, ela está em partes e ela está bem desenhada. Claro que no capítulo 24 nós encontramos que existe uma aplicação profética primária e uma aplicação profética secundária e uma aplicação profética terciária. Quer dizer,
são diversas aplicações, porque os olhos proféticos de Jesus estão com os discípulos para o futuro. E para eles, naquele tempo, então, tinha que passar pela tribulação por ocasião da destruição de Jerusalém. Também viria a grande perseguição do tempo da Idade Média, da Idade Escura, por ocasião da Inquisição. E nesse tempo, um tempo muito largo, do ano 538 ao ano de 1798, o grande tempo de perseguição. Mas para nós agora, estudando Mateus 24, ou Marcos 13, ou Lucas 21, o importante não é o que está para trás, o importante é o que vem adiante de nós, o que está no nosso futuro. E por isso eu quero concentrar-me agora, especialmente porque para o futuro nós temos duas grandes tribulações. E eu não sei dizer qual a mais terrível, porque a ênfase da primeira é terrível para a igreja. A ênfase da segunda, ainda que nós, os filhos de Deus, vamos ter que passar por esta hora, mas ela vem pesada sobre os ímpios, sobre aqueles que estarão perdidos. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, o capítulo 24 começa com essas palavras. Vamos ler Mateus 24, versículo 3. Mateus, capítulo 24, versículo 3. Diz assim: estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Então os discípulos estão fazendo uma pergunta referente a sinais e quando seriam essas coisas. E agora então nós vamos encontrar que Jesus vai iluminar os discípulos para aquele tempo que eles estavam vivendo, mas muito mais nos estaria dando luz a nós que estamos nesse tempo. Porque nós devemos também olhar a história e ver como foi a tribulação sobre Jerusalém, a destruição de Jerusalém, perdão, para que tenhamos uma ideia de como será o nosso futuro. Então vamos ler aqui Mateus 24, versículo 4. A pergunta dos discípulos, Jesus respondeu assim, versículo 4. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Essa resposta parece que não está muito conforme a pergunta, porque os discípulos estão perguntando quando será e quais sinais. E agora Jesus, ele como que coloca o engano como parte do pacote que vem no futuro. E ele fala assim, cuidado que ninguém vos engane. E que interessante, como o versículo 4, o Senhor Jesus agora começa a discorrer, descrevendo passo a passo como serão os enganos. Por isso que é importante ter essa ótica profética, escatológica, da sequência dos acontecimentos, porque se nós conhecemos a história como foi no passado e conhecemos as profecias de como vai ser no futuro, então nós vamos agora entender a importância da preparação para esse momento. Por isso, meu querido irmão, estamos colocando esses materiais para que você tenha uma ideia, através desses livros, de quão importante é que nós agora estudemos passo a passo, vejamos a sequência dos acontecimentos e a importância de vir a Jesus, de correr aos pés do Cordeiro, para que Ele nos guie nessa última hora. E por isso eu estava mencionando que eu não vim aqui jogar pedra nos pastores, nas igrejas, mas nessa hora nós não podemos confiar em ninguém, nem na família, nem no pastor, nem na igreja e muito menos no governo, na sociedade, porque nós vamos estar em perigo. Então, em quem nós podemos confiar? Em Jesus, em Sua palavra. Através do poder do Espírito Santo, Ele nos vai guiar na verdade para que possamos permanecer firmes e leais até o fim. Agora, escuta, isso é importante. Quando nós abrimos
a Bíblia em 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 12, 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 12, o apóstolo São Paulo, ele menciona a respeito desta crise que vem no futuro, ele fala assim: e na verdade todos os que desejam viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Todos os que querem viver piamente em Jesus Cristo padecerão perseguições. Então, meu querido irmão, está profetizado de que Deus vai permitir a perseguição. Nós já colocamos outro vídeo, agora não me lembro se eu fiz em português ou espanhol, sobre como vem o sarandeio, a sacudidura, porque Deus em Amós 9:9 menciona que ele vai sarandear ou sacudir a casa de Israel. E no livro de Lucas, no capítulo 22, versículo 31, Jesus menciona a Simão: Simão, Simão, Satanás me pediu para sacudir-te. E agora disse: mas eu roguei por ti. Quer dizer que Satanás também nos quer sacudir e trazer tribulação. O livro de Atos, no capítulo Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22, diz assim, Atos 14, 22. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Então, meu querido irmão, é muito claro no que nós estamos lendo, de que vem uma grande perseguição. E essa tribulação é chamada de tempo de angústia, porque vem perigos por todos os lados. E quando nós falamos isso, nós não podemos nunca deixar de ler as profecias de Daniel. Se você dá uma olhada comigo no livro de Daniel, no capítulo 12, Daniel, capítulo 12, e nós vamos encontrar no versículo 1, Daniel, capítulo 12, versículo 1, diz assim o profeta Daniel a respeito desse tempo de crise, e o título diz, os tempos do fim. E eu leio o versículo 1, disse, nesse tempo, e quando fala assim, nesse tempo, está descrevendo os acontecimentos do capítulo 11, não vou entrar nessa profecia agora, porque nós estamos colocando o seminário de Daniel, para que nós possamos entender a profecia de Daniel 11, mas diz assim, nesse tempo se levantará Miguel, o príncipe, o grande príncipe. E por que estou dando tanta ênfase nessa palavra, se levantará nesse tempo Miguel? E quando nós vamos, por exemplo, deixa eu ler com você o capítulo 10 de Daniel, versículo 5. Para entender bem o capítulo 10, nós temos que ter uma suave ideia, uma leve ideia de quem é Miguel e como ele se apresenta. O livro de Daniel, no capítulo 10, versículo 5, diz assim, levantei os olhos e olhei e vi um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz, o seu corpo era como berilo, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos eram como tochas de fogo. E aí a descrição segue, mas a importância aqui de dar ênfase é que diz que ele está vestido com vestido de linho. O que significa isso? Vamos regressar outra vez. No capítulo 12, linho, meu querido irmão, é a roupa daquele que está oficializando o dia da expiação, Yom Kippur. Quer dizer que aqui ainda nós encontramos a graça, a misericórdia que está se acabando, porque é uma referência à doutrina do santuário. Jesus, ele está no céu, no livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 1 e 2, menciona que ele é o ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo, ele está sentado à direita do Deus Pai como ministro do santuário. Então, Jesus está assentado, como diz Hebreus 8, 1 e 2, como ministro do santuário. E por isso ele tem essa roupa de linho, porque ele está intercedendo, ele está
tentando levar à salvação ainda aqueles que se arrependam. Mas agora quando vamos no capítulo 12, outra vez, diz assim: nesse tempo se levantará Miguel. O que significa isso? Significa que está acabando a graça. A graça está acabando. E qual é o contexto? O contexto disse, nesse tempo em que se levanta Miguel, agora nós vamos continuar a leitura, diz assim: Miguel, o grande príncipe, que protege os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo livrar-se ao teu povo todo aquele que se achar escrito no livro da vida, é claro. Aqui encontramos então, se nós somos cuidadosos no estudo da palavra, nós vamos encontrar dois tempos de tribulação. O tempo de tribulação do capítulo 11, porque disse nesse tempo, e agora eu não vou entrar em detalhes do capítulo 11, a guerra do rei do norte contra o rei do sul, e nesse tempo vai ser então uma perseguição que afeta a igreja e que atinge a igreja de cheio. Nós vamos voltar a estudar isso em Mateus 24, e na sequência também vai haver uma tribulação, e agora vem a palavra, como nunca houve antes, desde que existem seres humanos no planeta Terra. Então agora eu faço uma pergunta, será que esse tema nos interessa? Claro que sim. Esse tema é mais especificamente desenhado para que nós estudemos e aprendamos, para que possamos preparar-nos para esta crise. Por isso dizia Amós 4,12, lá no Antigo Testamento, prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com teu Deus. Meu querido irmão, agora é um tempo de preparação. Por isso Jesus dizia para Pedro, como eu mencionei de Lucas 21, Lucas 22, 31, dizia claramente: Simão, Simão, Satanás pediu para sacudir-te, mas eu roguei por ti. E São Pedro disse, não, Senhor, eu estou tranquilo, eu estou contigo até na prisão, na morte, se for necessário. E então, meu querido irmão, Jesus respondeu assim, essa noite mesmo, o galo não vai cantar sem que você me negue 3 vezes. Por isso, Pedro estava despreparado e nós, da mesma maneira, estamos completamente despreparados, e eu me incluo também nesse grupo, meus irmãos, porque a crise é tão grande, tão forte, e a Bíblia menciona que agora, então, vem uma hora difícil sobre a igreja. Regressando no capítulo 24 do livro de Mateus, nós encontramos agora aqui muita luz. Vamos regressar a Mateus, capítulo 24, e diz assim, meu querido irmão, é o versículo 4, como já mencionamos, respondeu-lhes Jesus à pergunta dos discípulos, acautelai-vos que ninguém vos engane. E quais seriam os enganos? Versículo 5, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 11, surgirão falsos profetas, e enganarão a muitos. Nota, meu irmão, minha irmã, não está dizendo que poucos serão enganados, serão muitas as pessoas que serão enganadas. Por isso que agora devemos pregar o Evangelho e alertar as pessoas a respeito desta luz, porque vem um engano tão grande de todos os lados, de todas as formas, de todas as maneiras. E agora o versículo, capítulo 24, versículo 24, diz assim, mesmo livro de Mateus 24, 24, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Por isso, meu querido irmão, agora nós devemos preparar-nos. O grande conflito, quando fala sobre o avanço do espiritismo, a última tática de Satanás, o último esforço do inimigo, não somente para ganhar o mundo, porque o mundo já está na mão do inimigo, não para ganhar as igrejas de fora, porque elas já estão na mão do inimigo. Quem é o alvo do inimigo nessa hora? É que na terra existe um grupo de pessoas que não segue a idolatria, o mundanismo, o paganismo, e que essas pessoas, elas estão estudando a verdade, estão preparando-se para o céu, e Satanás agora se prepara então para atacar a esse grupo.
Por isso que Apocalipse 12:17 está direcionado aos ataques do dragão. Irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra contra o remanescente, o restante da descendência dela. Por isso agora, se nós temos esta ótica, vamos regressar no livro de Mateus e nós vamos encontrar claramente, meus irmãos, aqui agora, por que Jesus está falando tanto assim? Cuidado que ninguém vos engane. Por isso nós estamos aqui estudando. Hoje eu estou fazendo mais o tema com a Bíblia, mas eu tenho lido bastante esse livro, O Grande Conflito. Hoje, pela manhã, estava lendo esse capítulo, Ameaça à Consciência. É terrível o que o inimigo está fazendo através do poder do paganismo, a união da tríplice união satânica, como diz Apocalipse 16, 13 e 14, vi sair da boca do dragão, da besta e do falso profeta, 3 espíritos semelhantes a rãs. Aí estão as táticas. Eu quero preparar um outro vídeo quando fale mais especificamente sobre a união, que é o ecumenismo. Aí vamos estudar esses capítulos. E esses são os enganos que estão às portas. Mas o engano maior, meus irmãos, para o povo de Deus, está dentro da mesma igreja. Por isso que nós hoje vemos o descuido, a indiferença. Nós temos que ler esse livro, O Grande Conflito, Eventos do Tempo do Fim, Primeiros Escritos, Eventos do Tempo Final. Esse livro, Eventos do Tempo Final, eu tenho ele aqui agora comigo, é uma edição única que saiu, Eventos do Tempo Final. Uma edição e já não se encontra esse livro. Nunca mais voltaram a imprimir esse livro. E como que eu tenho? Porque eu consegui baixar da internet em espanhol e eu imprimi eu mesmo para mim uma cópia e estou usando. E você pode fazer o mesmo. E esse livro é tão bom porque são manuscritos em sequência, na ordem da sucessão dos acontecimentos. Então nós aí encontramos, porque eu estava falando sobre a sacudidura em outro vídeo. Então nós vamos ver que Deus tem uma sequência onde que ele vai agora desenvolver um plano para purificar a igreja e preparar os obreiros da 10ª hora, e com esse grupo de obreiros bem preparados, o Senhor agora vai trazer uma grande quantidade de pessoas do mundo. Por isso, meu querido irmão, nós encontramos, e já mencionamos com várias citas em outro material, que a porta da graça primeiro fecha para a igreja. E está bem claro na Bíblia, em 1 de Pedro 4,17, quando diz assim que o juízo começa pela casa de Deus. E o livro de Ezequiel, capítulo 8 e 9, também menciona claramente de que o juízo de Deus começa pelo santuário. O santuário é a igreja. Então, meu querido irmão, no momento que Deus tem esse grupo limpo através da sacudidura e que é quitado o joio do meio do trigo e queimada a palha, eliminada a palha, mas agora Deus vai ter um trigo limpo e com esse grupo Deus agora vai concluir a pregação do Evangelho, como nós já vamos ver em Mateus 24. E aí nós então vemos que concluindo a pregação do Evangelho, termina o tempo de graça, como nós lemos em Daniel capítulo 12, versículo 1, se levantará Miguel, termina a graça, e agora vem um tempo de tribulação como nunca houve no planeta Terra. Por isso, Mateus 24, 21 dizia, pois haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem haverá jamais. E como Daniel 12, 1, Mateus 24, 21, está mencionando de uma grande tribulação. Mas nós temos que fazer a diferença. A grande tribulação para a igreja é agora, quando sai o decreto dominical. E agora vem, então, a consequência de não obedecer às leis do governo para obedecer a um dia espúrio, um dia falso. E com isso vem uma grande tribulação para o povo de Deus. Mas agora, na sequência, quando fecha a porta da graça, já o povo de Deus está selado, e essa grande tribulação, ainda que cai sobre o povo de Deus, porque nós ainda estaremos aqui, se é que vamos estar participando, e também vem sobre o povo de Deus de maneira limitada as pragas, porque vamos estar sofrendo calor e todas as demais coisas, mas a grande tribulação, as pragas estão direcionadas sobre os ímpios,
Hoje não vou tocar nesse assunto porque não alcanço o tempo, mas agora nós vamos voltar aqui no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 9. Diz assim, Mateus 24, 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados. O que significa isso de atormentados? E vos matarão. Hoje eu não quero ler o Espírito de Profecia, porque eu quero ficar com a Bíblia, mas a irmã White comenta no Grande Conflito de que o tempo de escravidão regressa. E ela comenta, inclusive, que agora parece absurdo escrever a respeito de que um dia vai haver escravidão outra vez, porque hoje estamos em um tempo de cultura, um tempo de, vamos dizer assim, de moralidade, não de barbaridade. Então parece que é raro, difícil de tragar, de engolir, que vai no futuro voltar à escravidão. Mas a Bíblia está falando claramente, meu querido irmão, que esse tempo de tribulação para a igreja é um tempo, quando, disse o versículo 9, claramente, vos entregarão e vos matarão para serdes atormentados. Meu querido irmão, então diz a Bíblia claramente que o tempo do decreto dominical traz consequências para a igreja, que vai ser um tempo onde que vai haver muitos martírios. E esse tempo de martírio é com um propósito de salvação, não para aqueles que morrem porque estão morrendo na fé, mas salvação para os outros, porque nós vamos dar um testemunho de que nós amamos tanto a Cristo, de que nós podemos render nossa vida, entregando a nossa vida para viver e morrer por Ele. Por isso, quando nós lemos o livro de Atos, no capítulo 7, e nós encontramos o primeiro mártir, Estevão. Estevão era um diácono da igreja, mas ele era um teólogo, e ele era um orador eloquente, e eles não podiam conter a sabedoria de Estevão, e eles levaram ele à morte por apedrejamento. E aí nós encontramos uma ideia do que vai ser o futuro, porque aí, como testemunha da morte de Estevão, estava aquele que estava dando ordens para o apedrejamento, que era Saulo de Tarso. E quando Saulo viu a firmeza, a fé, a disposição espiritual de Estevão morrer por Jesus, porque ele morreu dizendo, eu vejo o Filho do Homem. Isso tocou, impactou a vida de São Paulo, que agora ele também se rende a Jesus e se transforma em um grande missionário do Evangelho. Por isso, da mesma maneira também vai haver, irmãos, mártires nesse tempo agora, antes que termine ou feche a porta da graça. Então, meu querido irmão, quando nós lemos o livro de Apocalipse, e você pode abrir a Bíblia e ler em Apocalipse do capítulo 6, versículos 9 a 11, o quinto selo, nós encontramos que as almas que estão debaixo do altar estão clamando e dizendo, Senhor, até quando não vinga o nosso sangue? E então o Senhor responde, disse, vocês têm que esperar até que se cumpra o número daqueles que, como vocês, também serão mortos pelo Evangelho. Então, meu querido irmão, agora existe um número que tem que ser completado daqueles que são chamados para depor a vida, como disse Mateus, capítulo 24, e vos matarão. Claro que, como nós mencionamos, quando Jesus está falando do futuro, ele está mencionando a grande tribulação que é sobre Jerusalém, isso está no passado, a idade média ou a idade escura também está no passado, mas no que queremos enfocar agora é o que está por vir no futuro. E esse tempo de agora, com o decreto dominical, vem uma grande perseguição ao povo de Deus e muitos serão mortos. Mas esse sábado estava lendo na igreja, estava pregando, eu li um texto de que nenhum de nós deve ir correndo, se esconder embaixo da cama ou buscar uma cova e se esconder de medo. Por quê? Porque Deus, meus irmãos, nos vai dar o dom. Aqueles que devem morrer, Deus vai dar o dom de martírio. O que significa isso? Como Estevão e como São Pedro. Pois São Pedro, quando foi à cruz, ele não foi tremendo e fugindo, não, desesperado. Ao contrário, quando disseram, você vai ser crucificado, e ele viu como ele seria crucificado, disse, não, Senhor,
é demais a honra que eu seja crucificado como meu Senhor? Então vamos fazer o seguinte, me ponham de cabeça para baixo, isso diz a tradição. Quer dizer que ele não estava com medo, desesperado, querendo fugir, pedindo perdão, não. Ele tinha por demasiada honra ser crucificado como Jesus e ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Quer dizer que aqueles que vão ao martírio por amor à verdade presente, eles não sentem o medo, assim a tortura, é como que estivesse com medo, comendo as unhas. Não, eles sabem o que estão fazendo, porque eles estão indo por uma porta que entra a glória eterna, a maior festa que o universo está preparando. E, portanto, eles não estão desesperados para ir a uma festa e estar no reino dos céus. Por isso, meu querido irmão, agora nós devemos então entender que Deus vai permitir que a igreja passe por uma grande tribulação, mas ela vai ser com propósito salvífico, porque existem pessoas que têm que testemunhar esse martírio para também se entregar a Cristo. Vamos seguir a leitura. No capítulo 24, menciona claramente assim o versículo 9 ainda: sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Versículo 10, nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Eu quero fazer uma observação aqui, porque na nossa cabeça, quando nós lemos a Bíblia, nós pensamos assim, não, essa profecia está falando lá do mundo, dos pagãos, dos ímpios, quem sabe das igrejas que não aceitam a verdade. Não, meu querido irmão, quando a Bíblia está falando essas exortações, está falando para aqueles que estão na verdade presente, aqueles que estão na igreja, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, porque é esse grupo que Satanás quer matar, esse grupo que Satanás quer destruir, esse grupo que Satanás quer fazer renunciar à sua fé. Então aqui menciona claramente, meu querido irmão, de que haverá traição, ódio dentro da igreja. E diz assim, muitos trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. E você vai perguntar então, mas dentro da igreja vai haver isso? Claro, por isso eu coloquei os temas da sacudidura primeiro, porque lá nós vimos que a apostasia vai ser quase que geral na igreja. A maioria daqueles que estão nos púlpitos, estrelas que hoje estão brilhando com toda a força, se apagarão para sempre. E esse grupo, eles agora se transformam em pessoas incomodadas, porque esse pequeno rebanho, essa pequena manada, esse grupo está falando demais, está pregando demais, está colocando a realidade de maneira nua e crua e incomoda, e por isso eles agora, passando por outro bando, eles começam a denunciar os seus irmãos. E eu lembro ainda claramente no livro Maranata, que inclusive não somente irmãos que agora apostataram e já não são irmãos, mas que permanecem na igreja, porque na nossa cabeça está assim, um grande grupo vai apostatar, claro que vai, mas eles vão sair da igreja? Não, meu irmão, não vão sair da igreja, porque se eles saíssem da igreja, a igreja estaria limpa, a igreja estaria com caminho desimpedido. Não, esse é o grande problema. Então você vai dizer assim, mas e como que disse que a igreja está prestes a cair, mas não vai cair? É a igreja, as pessoas que permanecem na fé, as pessoas que permanecem na verdade, estas pessoas são a igreja. Eu lembro que eu li 3 textos, não um, 3 textos, onde que nós claramente entendemos que a igreja agora não é um edifício ou uma catedral, a igreja agora é o remanescente que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Por isso então, agora nós encontramos que nem mesmo, eu li em Maranata, nem mesmo a família nós vamos poder confiar naquele momento. Os próprios familiares se estarão entregando uns aos outros para conseguir os favores de Roma e do governo por causa da perseguição. Então, meu querido irmão, nesse tempo, diz a Bíblia, trair-se-ão mutuamente, se odiarão uns aos outros. A outra causa da sacudidura, vamos ver o versículo 11.
versículo 11, por isso vem a tribulação. Mateus 24, 11 disse, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Falsos profetas. Qual é o sermão do falso profeta? É uma profecia falsa. É uma verdade a meio. Não é uma verdade completa. Por isso que agora nós temos que ter muito cuidado o tipo de sermão que nós estamos ouvindo. Então, existem muitas pessoas que hoje já não creem no santuário, já não pregam as profecias, já não creem no espírito de profecia, já não aceitam a reforma pró-saúde, já não aceitam a doutrina do juiz investigador. E, meu querido irmão, agora nós estamos ouvindo cada doutrina que nos levanta o cabelo, como, por exemplo, que Jesus é um Deus menor, ele é diferente do Padre. E Jesus disse claramente, eu e o Pai somos um. Existem outros que estão pregando que o Espírito Santo é uma doutrina do diabo e que o Espírito Santo não é um ser consciente e que essa invenção vem do paganismo. Meu querido irmão, disse a Bíblia de que esse é um pecado que não tem perdão contra o Espírito Santo. E outros estão mencionando de que essa doutrina que agora, entre aspas, que estamos pregando sobre a Trindade, é uma doutrina pagã. Não, meus irmãos. A doutrina da Trindade, que é pagã, é o conhecimento da Trindade da Igreja Católica Romana. Não tem nada a ver com a deidade da Bíblia. A deidade da Bíblia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é diferente a doutrina bíblica do que prega a Igreja Católica Romana sobre a Trindade. Aí estaria a razão. Por isso, meu querido irmão, agora nós temos que ter muito conhecimento de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Por isso que nós temos que estudar agora a profecia, estudar a palavra enquanto tem tempo, deixar a televisão, deixar o teatro, deixar as novelas, deixar o entretenimento, deixar o mundanismo, deixar o mundo e o pecado, porque enquanto existe tempo de oportunidade. Por isso que eu leio esses textos, hoje eu não estou lendo nenhum do Espírito de Profecia, mas no Grande Conflito, a irmã White fala assim, e quantos eu vi desamparados no tempo de angústia. Por quê? Porque eles não se prepararam. Como São Pedro, não, eu sou bom, naquele dia eu vou estar tranquilo. E agora chegou a prova e São Pedro, que estava seguindo Jesus de longe, ficou para trás e agora renuncia à fé. Não, eu nem conheço esse cara. Não, eu não sou do grupo dele, não. E 3 vezes negou a Jesus, até que por fim teve que chorar amargamente. Ainda Deus deu uma chance a Pedro e está nos dando uma chance a nós para que nos consagremos nesta hora. Por isso, meu querido irmão, então as doutrinas falsas, e disse, enganarão a muitos. Existem muitas pessoas que estão seguindo essas doutrinas falsas. Versículo 12 tem outra verdade também que eu gostaria de comentar, diz assim, Mateus 24, 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, e sempre fala isso, muitos, e aqui disse, de quase todos, se esfriará. Querido irmão, querida irmã, aqui está a palavra de Deus mencionando que vai vir dentro da igreja um grupo de pessoas mundanas. A roupa deles é mundana, a comida deles é mundana, as palavras e as conversas deles são conversas mundanas, e diz assim que isso vai apagando a espiritualidade da igreja. Então, meu querido irmão, nós temos que ter muito cuidado de não sermos levados a extremos. De um lado está esse grupo que é completamente liberal e do outro lado está um grupo que é completamente fanático. Então, por isso nós mencionamos que seguir a Cristo é a única solução agora, e Jesus não era nem liberal e muito menos fanático. Por isso, então, nós temos que cuidar com esses extremos. E disse claramente de que esse mundanismo entra na igreja, e porque não está falando do mundo, o mundo já está congelado, aqui está falando da fé, dos crentes, dos filhos de Deus, e disse por entrar essa iniquidade, que a iniquidade é a transgressão do pecado, e aí todo tipo de iniquidade entra na igreja, e hoje nós vemos que os púlpitos, como mencionei, não somente tem doutrina falsa e medo de pregar a verdade completa, mas também tem muito mundanismo.
Por isso hoje nós vemos a necessidade da purificação da igreja e Deus vai permitir o tempo de angústia para purificar a igreja. Deus vai permitir a sacudidura para purificar a igreja. Nós temos, meus irmãos, minhas irmãs, um modo de vida mundano, porque a Bíblia disse que Jesus renunciou por nós, renunciou à glória, o céu, os anjos, e veio nesse mundo caído de pobreza, sofrer, e agora Ele nos chama que para ir ao céu, ir ao reino, Ele quer que nós passemos pelo mesmo caminho, o caminho da renúncia. Nós temos que renunciar ao mundo, à moda, à música mundana, à comida mundana, à roupa do mundo, todo o mundanismo nós temos que renunciar, porque disse em 2 Coríntios 5,17, que o que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás. Então, meu querido irmão, aqui está mencionando que vão ficando grupos para trás e vão perdendo, a igreja vai perder muita gente, é o que eu estou lendo aqui, diz assim, o versículo 12, o amor de quase todos esfriará, porque o mundo não tem amor, o mundo tem uma aparência. Então, meu querido irmão, a Bíblia menciona no versículo 13, porque meu tempo já se vai, e inclusive eu estou até perdido com o meu tempo aqui. Diz assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Apocalipse 14, 12, aqui está a perseverança dos santos. Quando nós vemos a história, a experiência de Jó, como Satanás trouxe um tempo de angústia sobre Jó e todos os servos de Deus, da mesma maneira agora, meu querido irmão, nós também temos que perseverar. Por isso o grande conflito mencionava claramente, meus irmãos, de que nós temos agora que superar 3 coisas: o cansaço, a demora e a fome. Aqui nós poderíamos fazer outro vídeo aqui, né? O cansaço, porque nós não temos cama, não temos sofá, não temos mesa, cadeira, nós estamos agora nômades, correndo de um lado para o outro, de um perigo para o outro, e nós não temos agora descanso. Então nós vamos ter um cansaço físico, mental, psicológico, mais que tudo, emocional, um cansaço. A demora, por quê? Porque não é assim que começa a perseguição hoje à noite e amanhã cedo Jesus já volta. Não. Principalmente quando termina ou fecha a porta da graça, ainda vem as pragas, e é um tempo de meses, é um ano, diz a Bíblia. Em outro programa nós vamos colocar aqui como que o Antigo Testamento, Isaías, Ezequiel, Jeremias, vão falando do tempo das pragas e deixam bem claro, como Apocalipse também, que um ano vai ser de retribuição de Jeová. Quer dizer, a ira de Deus se manifesta um ano sobre o planeta Terra, até que a Terra fica desolada e vazia. E aí está o povo de Deus esperando a sua hora de libertação. Por isso, meu querido irmão, o capítulo 24, versículo 13 diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Por isso agora, meu querido irmão, eu vejo que tristeza. Eu me batizei em 1980, entrei para a igreja e comigo se batizaram um grupo grande, eu creio que, não me lembro bem direitinho, mas creio que talvez eram 13 pessoas que se batizaram comigo. Passaram alguns meses e eu já não via os demais, e um dia perguntei para o ancião, escute o fulano e Beltrano. Não, já se foram, eles só tomaram um banho e se foram. Muitas pessoas entram, mas desanimam. Rápido, porque o pastor não me visitou, porque o irmão me mirou com a cara feia, não, porque a igreja só fala em dízimo, sempre buscam um pretexto para sair da igreja. E agora diz a Bíblia que Deus vai passar a peneira de maneira tão forte e vem a sacudidura para limpar a eira, e agora vai permanecer somente o ouro, a escória vai ser colocada fora, a palha vai ser queimada. Então, meu querido irmão, por isso a Bíblia disse claramente, aquele que persevera até o fim será salvo. E o versículo 14 diz assim, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. E o que significa? Aqui nós temos, no capítulo 24, 14 e 15, nós teremos aqui um sermão para 2, 4 horas. Por quê? Porque nós vimos a sequência, nós estamos ainda no tempo da graça, porque está dizendo claramente no versículo 14, de que o evangelho
vai ser pregado não apenas aqui nesse bairro, nessa rua onde eu moro, não. Diz claramente a Bíblia que esse evangelho, no meio da tribulação, quando devia ser o maior fracasso, porque nós podemos olhar no tempo dos discípulos, pois eles vieram desanimados, Jesus morreu, os fariseus, os líderes, pois estavam tranquilos, agora eles desaparecem, esses pescadores ignorantes, eles não têm nenhum conhecimento, o que se destacava era o Messias, entre aspas, que se dizia rei de Israel, mas morreu, acabou. E de repente, do nada, os discípulos que estavam tão tristes, se escondendo, com medo, aparecem agora, digamos assim, na primeira página do jornal, pregando, curando, ganhando almas, e os líderes judeus ficaram horrorizados. O que aconteceu? E pior que agora eles são a cópia daquele que morreu. Eles estão pregando igualzinho ele e com poder. Então, meu irmão, nessa hora de tribulação, quando deveria desaparecer a verdade presente, quando deveria desaparecer de cena o remanescente, é quando o Espírito Santo agora vai cumprir com a presença do quarto anjo, como diz Apocalipse 18, de 1 a 5, e a terra será iluminada com a glória de Deus. Que bonito estudar a profecia. Deus não deixa nenhum espaço para que nós tenhamos desânimo, porque quando a gente ouve de tempo de tribulação, de tempo de angústia, e se vê que alguns já estão com medo, e que agora me vão buscar em casa, debaixo da cama, me vão levar. Não, meus irmãos. Existe um desígnio, da mesma maneira como Satanás está preparando uma agenda, está colocando um programa para destruir a verdade, destruir o povo de Deus. Também o Espírito Santo tem uma agenda, onde que ele tem as pessoas corretas que ele vai usar e também a maneira correta como ele vai usar para que esse evangelho, essa mensagem correta e completa, não parcial, completa, o santuário e tudo que nós encontramos em Apocalipse 14, o santuário, a lei de Deus, o santo sábado e também a reforma pró-saúde. Aí, claríssimo na doutrina do santuário, todo isso vai vir à luz de maneira completa. E disse aqui, eu poderia ler outra vez assim, e disse claramente o versículo 14, e o evangelho do reino será pregado em todo mundo para testemunho. E quando a palavra de Deus usa para testemunho, quer dizer, eles estão dispostos a morrer pela fé. Por testemunho, quer dizer, eu estou disposto a morrer por esta fé. Por quê? Porque essa é a luz verdadeira. Esse é o Evangelho eterno, Apocalipse 14, versículo 6. Então, meu querido irmão, aqui nós temos que interromper o tema de hoje, porque na sequência nós queremos estudar o versículo 15. E o versículo 15, então, é tema para horas e horas e horas, abominação desoladora. Que sabemos nós da abominação desoladora? E para que entendamos esse capítulo 24, 15, que Jesus agora recomenda a leitura de Daniel, e Jesus não está recomendando qualquer parte do livro de Daniel, ele está recomendando especialmente o capítulo 10 a 12 de Daniel. E por isso nós vamos ter que ir para lá, estudar parte por parte, para que entendamos o que é a abominação desoladora que entra cercando Jerusalém e que entra ao templo de Deus. E meu querido irmão, minha querida irmã, nós temos que orar muito nessa hora, uns pelos outros, para que Deus nos dê um coração sincero. Sincero significa sem cera, sem hipocrisia, um coração puro e verdadeiro. E que, como diz Hebreus 10, 22, que ao acercarmos-nos, a chegarmos ao trono da graça, também em Hebreus 4, 16 diz isso claramente, tenhamos um coração puro, uma mente purificada. Por isso disse em Daniel 8, 14, e o santuário será purificado. Meu querido irmão, diz o livro de Mateus 24, 15, claramente que devemos agora estudar essas profecias. Quem lê Daniel, entenda. E por isso estamos trazendo esses temas de verdade presente, incluindo a reforma pró-saúde, porque como nós já estudamos várias vezes, nós não podemos entender, não podemos ter discernimento se nós estamos sendo intemperantes. E por isso menciona que desde os ministros devemos todos membros
devemos ser estritamente temperantes. Por isso disse aqui em Mateus capítulo 24, versículo 39, diz assim, irmãos, Mateus 24, versículo, deixa eu confirmar, Mateus 24, 39, está correta, é o versículo 39, e diz assim, deixa eu ler também o versículo 37 para compreender o contexto. 24, 37, disse, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Esse versículo 39 é a reforma pró-saúde. Como que nós podemos ter discernimento? Como que nós podemos ter entendimento? Como que nós podemos ter sensibilidade espiritual cuidando do sangue? E como cuidamos do sangue? Nós devemos cuidar do que comemos e do que nós bebemos. E quando nós comemos alimentos que são carregados de toxinas, alimentos que são carregados de químicos tóxicos, nós estamos envenenando o sangue, envenenando o fígado, envenenando os rins e como consequência vamos ter uma mente embotada, uma mente fechada e portanto nós não vamos poder compreender as profecias. Por isso, meu querido irmão, eu quero te convidar que abracemos a verdade presente completa. E os da verdade presente são estritamente temperantes, mas não são fanáticos. São pessoas equilibradas, que amam as pessoas, não condenam a ninguém, mas que pregam a palavra de Deus, como pregava Estevão. Que Deus te abençoe muito, que Deus nos guarde nessa hora de crises e que Deus, mais que tudo, nos use para a honra e glória dele. E se Ele nos quer levar ao martírio, glória a Deus. Mas se Ele quer que nós passemos vivos até a sua vinda, glória ao seu nome, ainda que isso vai ser pior, mas Deus sabe o que Ele deve fazer por nós. Disse a serva do Senhor assim, esforcemo-nos para estar entre os 144 mil. Que Deus nos abençoe. Oremos. Amado Pai, dá-nos sabedoria, Senhor, humildade e mais que tudo perseverança para estar firmes em obediência à Tua palavra. Não permita, Senhor, lemos aqui tantos versículos, muitos se vão apartar. Não permita, Senhor, que nós vayamos ao mundo, a Satanás. Jesus perguntou aos discípulos, todos estão indo, vocês querem ir também? E eles disseram, Senhor, aonde iremos? Tu tens palavra de vida eterna. Pai querido, ajuda-nos a amar-te, obedecer-te, estar firmes até o fim. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.